Então, boa noite, pessoal. Que bom estar com vocês em mais uma semana de conhecimento para o nosso setor sementeiro e mais uma semana de live, que é esse projeto realizado pelo Núcleo de Estudos em Sementes da UFLA, que é o NECEM. E hoje nós estamos recebendo ninguém mais do que o Dr. França Neto, que atualmente ele é pesquisador da Embrapa Soja e também diretor da Abrates. Antes de passar a palavra para o nosso palestrante da noite, eu gostaria de conversar algumas coisas com vocês, trazer algumas novidades e recados. O primeiro deles é a respeito do nosso simpósio de sementes, que acontece anualmente. Podem colocar na tela, por favor, a nossa arte? Isso. Ó, então, o nosso simpósio, pessoal, ele acontece anualmente e ele reúne profissionais da maior competência do nosso setor sementeiro. E esse ano ele estava programado para maio, mas devido à pandemia, nós tivemos que suspender esta data. Então, esse é o nosso folder oficial, a nossa arte oficial do nosso terceiro simpósio de sementes. E como eu falei para vocês, como ele já estava organizado para maio, nós já temos alguns patrocinadores confirmados, que são esses que aparecem na tela para vocês. Mas nós temos algumas cotas em aberto. Então, caso alguém que esteja assistindo tenha interesse de patrocínio, pode nos procurar pelo Instagram do Necem ou pelo e-mail que aparece aqui embaixo para vocês, que será um prazer atender a sua solicitação. Outro recado que é mais uma novidade do que um recado é que quem está nos assistindo agora vai saber em primeira mão o que nós temos agora no nosso Instagram do Necem e no Instagram da Abrates. O nosso primeiro sorteio foi um sucesso juntamente com a Abrates. Agradeço a todos que participaram. Então, como a gente teve um sucesso muito grande no primeiro, a gente resolveu fazer um segundo, e dessa vez um sorteio com 4 livros. Isso mesmo, 4 livros de edição da Abrates, que é ele, Vigor de Sementes, Conceitos e Testes. Vamos, qual que é o próximo? Sementes Florestais Tropicais, que esse também estava lá no primeiro sorteio, mas tem mais. Qual que é o nosso próximo livro? Manual e procedimentos de análise de sementes florestais. Esse aqui é muito bom. E nós temos mais um livro, mais uma publicação, que é o Guia de Inspeção de Campos. Isso aqui é essencial para quem é do setor de sementes. Então, são o quê? São bibliografias básicas para qualquer pessoa que trabalha diretamente ou indiretamente com sementes ter acesso, seja estudante ou profissional. Então, pessoal, como que eu faço para ganhar esses livros? É só entrar no nosso Instagram, @necem_ufla, ou no Instagram também da Abrates, que é Abrates_sementes, e seguir as regras e participar do sorteio. Eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender, porque são livros que todos nós queremos muito tê-los. E agora, quase já passando a palavrinha para o nosso palestrante da noite, eu gostaria de agradecer ao setor de sementes da UFLA pelo apoio às nossas lives, agradecer aos nossos membros do NECEM, aos nossos ex-membros que são ativos aqui nas nossas lives, as empresas públicas, privadas e as demais pessoas que aparecem aqui sempre nos dão apoio nas nossas lives e nesse projeto. Em especial, em nome do NECEM, eu gostaria de agradecer uma pessoa, que é a professora Laine, que foi através dela que nós conseguimos 90% praticamente a realização de 90% de todas essas lives. Foi ela que nos auxiliou nas escolhas dos palestrantes, auxiliou nas escolhas e na ordem de quem vem primeiro, quem vem depois, vamos fazer um sentido nas lives. Então, parte desse sucesso se deve ao agradecimento da professora Laine.
E, bom, acho que eu já falei demais hoje, porque a gente realmente tinha muitos recados. Então, vai lá no nosso Instagram, @necem_ufla, que tem mais coisa lá para vocês. E aí, aproveitar aqui que a gente já tem um público legal e pedir para vocês deixar um gostei nesse vídeo e se inscrever no canal, porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é interessante e ele chega a mais pessoas. E por que isso? Porque o nosso projeto tem como objetivo realmente expandir esse conhecimento sobre sementes. E você faz parte disso. Então, vamos nos ajudar nisso. Vamos deixar o gostei, se inscrever no canal e mais gente saber um pouquinho mais sobre sementes, tá bom? E deixo para vocês uma boa live. Fiquem até o final, porque a próxima pessoa que vai estar aqui conosco para a live é imperdível. Tenho certeza que vocês pouco vê ela por aí. Então, assim, não vou contar ainda quem é, e no final a gente fala quem que é, não é, Giovanni? Boa noite, Giovanni. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. É com muito prazer que eu fiquei incumbido de mediar essa live do pesquisador Dr. França Neto, né? E tenho certeza que o conhecimento que será passado aqui é de suma importância e de muito interesse e que fez parte e faz da história de todo o agronegócio brasileiro, não é mesmo? Com certeza, Giovanni. Então, vamos chamar o nosso palestrante da noite. Boa noite, doutor França. Boa noite, Débora. Boa noite, Giovanni. Uma satisfação muito grande estar participando desse evento promovido pelo Necem, UFLA, a quem eu quero parabenizar, não perdi uma live até agora, e para mim é uma satisfação muito grande estar aqui em nome da Embrapa Soja, da equipe de sementes e grãos da Embrapa Soja, e também representando a Abrates, Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes. Então, para mim é uma honra estar com vocês. A honra é toda nossa. E para mim também quero dar a minha saudação a todos que estão assistindo e vou ter a oportunidade de falar alguns aspectos sobre tecnologia de produção de sementes de soja de alta qualidade. Doutor França, só um recadinho antes de começar. Além do gostei que a Débora já falou para todos deixarem aí, não esqueça também de comentar, fazer algum questionamento e algum comentário pertinente ao assunto passado hoje, que ao final da apresentação do Dr. França, iremos poder debater e chegar a conclusões sobre o assunto passado aqui hoje. Perfeito, Giovanni. Muito obrigado. Posso começar com minha apresentação? Pode sim. Então, eu vou falar um pouco sobre a nova era para a produção de sementes de soja, abordando desafios e novas ferramentas. O que eu vou apresentar na próxima meia hora, 40 minutos, vai ser um somatório, um resumo do que nós temos de mais recente, de mais utilizado em técnicas de produção de sementes de soja de alta qualidade. Isso a gente sabe, a importância do uso de sementes de soja de alta qualidade, isso é verdade para qualquer outro cultivo, que o sucesso da lavoura depende do uso de sementes de alta qualidade. Sementes de alto vigor vão gerar plantas de alto desempenho agronômicos, que são plantas que têm um porte aéreo mais robusto, sistema radicular mais forte, que vai resultar, então, numa maior produção por planta e, consequentemente, maior produtividade por área. E nós temos dados, não só da Embrapa Soja, como diversas instituições nacionais e internacionais, comprovando que lavouras compostas por planta de alto desempenho agronômico são, consequentemente, mais produtivas. Então, é muito importante
fazer o bom estabelecimento da lavoura, começando a lavoura com sementes de alto vigor, e um outro fator muito importante é utilizar semeadoras de alta precisão, com boa plantabilidade. Outro dia eu fui corrigido que o termo correto é semeabilidade, né? Mas deixando a questão de semântica à parte, então é muito importante que na hora do estabelecimento da lavoura, começamos com sementes de alto vigor, alta germinação, uma semeadora de alta precisão, de tal forma que a gente vai ter a obtenção de uma população de plantas adequadas e bem distribuídas, sem falhas, sem aglomerados e, obviamente, compostas por plantas de alto desempenho agronômico. Nós temos dados da Embrapa Soja comprovando que lavouras de soja que são iniciadas com sementes de alto vigor pode ter um potencial maior de produtividade até 10% a 12%. Então, é fundamental que a gente comece corretamente, obtendo o stand adequado, que vai ser a base para altas produtividades. E para produzir semente de qualidade, isso é um grande desafio no Brasil, uma vez que nós temos climas que predominam no Brasil, tropical e subtropical, e a gente sabe que a origem da soja veio da China, um país de clima temperado. Então, nós tivemos que fazer toda a adaptação da soja para um país tropical e subtropical, e, obviamente, a gente precisa dispor e utilizar de técnicas específicas de produção de sementes. E quando a gente fala de qualidade de sementes, a gente tem que ter também um bom sistema de controle de qualidade, isso é fundamental. E em questão da evolução da qualidade de sementes de soja, isso é fruto de muitos anos, de centenas de pesquisadores e profissionais envolvidos, tanto na pesquisa pública como privada, que trabalharam no desenvolvimento de técnicas de produção e análise de sementes. Obviamente, nada daria certo se essas técnicas não fossem adotadas pelo setor produtivo e também pelos sojicultores, que cada ano que passa estão mais exigentes por qualidade. Temos também uma legislação muito robusta envolvendo produção, análise, comercialização, o estabelecimento de padrões de qualidade. E junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, nós temos o Registro Nacional de Sementes, o RENASEM, que coordena tudo isso. E, além disso, também temos a participação e o apoio importante de associações de sementes, como a Abrasem, a Abras, as associações estaduais de produtores de sementes, a própria AproSoja, e, como já foi destacado, os trabalhos da Abrates há anos, que estão envolvidos nessa evolução da qualidade. Então, graças a essa evolução, hoje a gente consegue produzir sementes de soja de qualidade em condições tropicais, coisa que há alguns anos atrás isso era considerado impossível. Então, hoje nós temos condições de produzir sementes de soja de alta qualidade, mesmo sob as condições muito estressantes dos nossos trópicos brasileiros. E quero destacar a Abrates, que está completando agora em setembro seus 50 anos, e através da Abrates, um dos trabalhos fortes é a antiga Revista Brasileira de Sementes, que recentemente foi internacionalizada e utilizou o nome de Journal of Seed Science, que está fazendo 41 anos, ela foi lançada em 1979. E quero destacar que, dentre todos os trabalhos publicados pela Revista Brasileira de Sementes, o Journal of Seed Science, a soja, sem dúvida nenhuma, é a espécie que tem o maior destaque, com 14%, quase 15% de todos os trabalhos publicados. E, em segundo lugar, vem o milho, com pouco menos de 7%. Daí a gente pode ver a importância dos trabalhos realizados em pesquisa em sementes de soja. E nós temos, durante o sistema de produção de sementes de soja, diversas etapas. A parte de campo, colheita, recepção, secagem, beneficiamento, armazenagem, tratamento, e hoje nós temos o tratamento industrial de sementes, transporte e semeadura, e, obviamente, associado com todas essas etapas, nós temos que ter também um bom sistema de controle de qualidade,
E eu vou mencionar rapidamente cada uma dessas etapas, o que nós temos de mais avançado em tecnologia para a produção de sementes de soja. Lembrando e destacando que a semente é feita no campo. Depois nós vamos ter condições de aprimorar a qualidade, classificar, armazenar e preservar a qualidade. E no campo, que eu diria que é a fase mais crítica de todo o processo de produção, nós temos diversos fatores que podem afetar a qualidade das sementes. Destacando, então, a deterioração por umidade, efeito de insetos, principalmente os percevejos sugadores, aspectos nutricionais e aspectos de doenças, a ação de diversos patógenos. Começando rapidamente por deterioração por umidade, que é ou deterioração por intempéries, que ocorre devido à ocorrência de chuvas elevadas e elevadas temperaturas em colheita. Isso devido às nossas condições de Brasil tropical. E esse é o tipo de dano que mais evolui durante a armazenagem. Então, aquela chuva que deu em pré-colheita, ela pode afetar a germinação, o vigor das sementes durante a armazenagem. Isso pode ser verificado 4, 5, 6 meses depois. Então, é isso que nós podemos ter. Chuva em pré-colheita. Essa foto à esquerda foi tirada pelo meu filho, ele estava chegando em Londrina, e nós tínhamos uma chuva de manga, como a gente fala, que pode dar aquele efeito, como a gente pode observar na foto direita, um campo de soja pronto para ser colhido e vindo uma chuva em pré-colheita. E pode arruinar totalmente a qualidade das sementes. E nesse gráfico de baixo, que foi a tese de mestrado da Tana Moriano, junto da UEM, mostrando, comprovando que o dano por umidade, detectado pelo teste de tetrazol, é o tipo de dano que mais evolui durante a armazenagem, contribuindo para as drásticas possíveis reduções de qualidade durante a armazenagem. A semente de soja que sofreu a deterioração por umidade, visualmente vai ter esse tipo de ruga na região oposta ao hilo, muitas vezes pode ter essa ruptura do tegumento, isso é uma questão genética, tem variedades mais suscetíveis, outros menos suscetíveis, e no teste de tetrazóleo, elas têm a deterioração por umidade tem sintomas muito característicos que podem ser mostrados nessa foto abaixo. A deterioração por umidade, uma vez que é um problema climático, o que a gente pode fazer para fugir um pouco dos seus efeitos? Primeiro, é evitar o retardamento de colheita, ou seja, colher no ponto. Mas colher no ponto parece uma coisa tão simples, mas demanda muito planejamento, investimentos em colhedoras e para colher no ponto. E, obviamente, a gente tem que ter boa infraestrutura de recepção, boa infraestrutura de colheita. Uma outra possível alternativa seria antecipar a colheita, com ou sem o uso de dessecantes em pré-colheita, colhendo a soja ao redor de 16, 17, 18% de umidade. Nessa situação, a gente já tem que lançar mão de algumas tecnologias especiais, como já na recepção. Logo em seguida, vamos ter que calibrar bem a máquina de pré-limpeza, e em suas peneiras vão separar, então, as vagens verdes não trilhadas, as sementes verdolengas, vamos dizer assim, separando, então, a semente de alta qualidade e vamos descartar um grande volume de vagens não trilhadas, de sementes verdolengas, que isso faz parte do custo de produção. Mas antecipando a colheita, a gente vai ter a segurança de colocar uma matéria-prima de melhor qualidade, com baixos índices de deterioração de umidade na UBS. Podemos, como eu falei, utilizar ou não dessecantes para antecipar a colheita. O mais utilizado até o momento é o paraquat, mas a partir de setembro desse ano ele está sendo banido. Temos o diquat, que é um outro dessecante de contato, que pode ser utilizado. O glifosato é extremamente fitotóxico para a semente de soja, inclusive para materiais iPro e Roundup Ready. O glufosinato de amônio, nós temos dados que mostram que ele é levemente fitotóxico, e temos a opção também do diuron, mas faltam estudos mais detalhados a respeito. Ou seja,
o que vai sobrar é praticamente o uso do DICOAT. Temos também uma outra ferramenta, essa já é utilizada há muitos anos, que é o zoneamento ecológico para a produção de sementes, através do qual, devido a diversos estudos por vários anos, a gente pode fazer a seleção de regiões com clima mais propício para a produção de sementes. No Brasil Central é muito comum isso, lançar mão dos chapadões, regiões que têm 700, 800 metros de altitude, que nós vamos ter um clima com temperatura mais amenas, mais propícias para a produção de sementes. E o primeiro estudo feito com esse zoneamento ecológico foi feito para o Paraná, cerca de 30 e tantos, quase 40 anos atrás, onde a gente dividiu o estado em 3 regiões de acordo com a aptidão para a produção de sementes. Depois nós tivemos estudos realizados para Goiás. Nós vemos a região verde, é a região com maior altitude, com altitudes de até quase 1.200 metros, extremamente propícias para a produção de semente. Uma região propícia, que é a amarela, que tem altitudes de 700 a 850 metros, e a região cinza é a menos propícia, com menor altitude, pensando em produção de sementes de soja de qualidade. Minas Gerais também foi feito o zoneamento ecológico, essa região verde pega toda a região, inclusive Lavras, vocês estão vendo ali, Patos de Minas, Araxá, a parte de Uberaba, Uberlândia, que são regiões propícias para a produção de sementes. E já indo para a região do Triângulo Mineiro ou para o norte, indo para a região da Bahia, a gente vê que as temperaturas são mais altas e menos propícias para a produção. O Mato Grosso também, um trabalho feito em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso, também foi feito o zoneamento ecológico, mostrando as regiões verdes como mais propícias, as regiões amarelas intermediárias e as vermelhas, que são as regiões mais quentes, menos propícias para a produção de sementes. E no futuro, a gente espera chegar num mapa, provavelmente muito parecido com esse do Brasil, mostrando ali, inclusive eu estou marcando com flecha, que provavelmente são as regiões mais propícias para a produção de sementes, que é a tropical de transição, tropical alta e subtropical alta. Ainda em relação à deterioração por umidade, a gente pode lançar mão de seleção de época de semeadura específica para a produção de sementes. Normalmente, a gente atrasa um pouquinho a época de semeadura, pensando em colher um pouquinho mais tarde, quando as temperaturas já vão estar reduzindo, o índice de chuvas também, mas hoje, com a safrinha de milho, isso é praticamente impossível, mas existe essa ferramenta. E a maioria dos produtores de sementes também lança a mão do aumento da área de produção, ou seja, se a gente quer produzir tipo 10 mil sacos, ou vamos dizer 1.000 sacos de uma determinada cultivar, a gente semeia uma área específica para produzir o dobro, ou muitas vezes o triplo dessa produção de sementes, uma vez que vários dos campos vão ser descartados em pré-colheita. Em relação à deterioração por umidade, aqui são os resultados do nosso projeto, conduzido por 4 anos, o projeto Qualigrãos, através do qual a gente avaliou a qualidade das sementes em todas as regiões produtoras de sementes de soja do Brasil. E o que a gente observou é que o problema de deterioração por umidade era sério em determinadas regiões e que ele evoluiu muito pouco, ou seja, ele foi bem estável, apresentando índices médios de 3,5%, 3% durante as 4 safras. Eu mostrei esse dado porque depois vou mostrar dados de danos mecânicos e danos de percevejo que foram muito positivos. Danos ainda no campo, danos causados por percevejos sugadores. As espécies mais frequentes são Nesara viridula, Piezodorus guildini, Eusquistos eros e o Dickelops. Esses são os mais frequentes. E o percevejo, quando ele se alimenta, ele pica a vagem e se alimenta da semente, ele está introduzindo na semente as suas enzimas salivares, que são tóxicas às sementes, e junto
com a levedura, o Nematospora corioli, que vai causar, então, as manchas típicas de percevejo, que são muito características no teste tetrazóleo. Esse é o tipo de lesão mais fácil de ser detectado no teste de tetrazóleo. E um aspecto interessante é que cada uma dessas espécies, de acordo com esse trabalho feito pelo colega De Pieri e Panizzi, cada espécie, eles têm uma profundidade diferente quando ele pica a semente, mostrando o Dickelops, ele tem uma profundidade média de 0,5 milímetro, e chegando ao outro extremo, o Piezodoros, o verde pequeno, até 2 milímetros de profundidade. Então, essa questão de diferenças de profundidade também afeta o tempo da alimentação. Em média, o Nesara tem um tempo médio maior de picada, de alimentação, cada vez que ele está se alimentando da semente da vagem, maior em relação ao Dickelops, que ele, pelo fato de perfurar em menor profundidade, ele também é mais rapidinho, ele tem uma condição de causar maior número de lesão em menor tempo nas sementes de soja. Em relação a danos de percevejo, um aspecto muito interessante que a gente verificou no nosso levantamento do projeto Qualigrãos é que eles foram baixos. Se a gente observar os mapas do Brasil, a gente vai observar uma ou outra manchinha amarela ou vermelha que caracteriza problema, ou seja, os produtores de sementes colocam no mercado apenas aqueles lotes com baixíssimos níveis de danos por percevejo. Outro aspecto muito interessante foi a evolução, a redução do dano médio causado por percevejo em sementes de soja no Brasil, que foi baixando safra a safra. Isso foi um aspecto muito positivo, mostrando que o setor produtivo está preocupado com esse problema, embora ele não seja muito sério naqueles lotes que são colocados no mercado, de tal forma que o setor produtivo está colocando a cada ano um material com melhor vigor, melhor germinação no mercado. E essas evoluções foram bastante drásticas. Para o Rio Grande do Sul, nós podemos observar aqui do lado esquerdo superior, tanto em São Paulo, na região do Mato Grosso, Goiás e em diversos outros estados. E para o controle adequado de percevejos, a Embrapa sugere a utilização, recomenda, do MIP, Manejo Integrado de Pragas, com pano de batida, considerando para lavoura de grãos até 2 percevejos por metro, e para sementes a sua metade, 1 percevejo por metro. E quando eu falo percevejo, são adultos ou ninfas com um tamanho maior de 0,4 centímetros. E é importante que o manejo seja feito do desenvolvimento do início, desenvolvimento das vagens, durante o enchimento de grão, até o início da maturação. E, para reduzir a ocorrência dos danos causados por percevejos, importante ajustar a época de semeadura, porque se semeia-se muito tardiamente, o dano de percevejo vai ser mais sério. É importante fazer o monitoramento, o manejo da presença dos insetos, realizando o seu controle de maneira adequada, utilizando também o teste de tetrazóleo, já começando em pré-colheita, que eu vou mencionar mais tarde, para verificar como é que foi o manejo dos danos de percevejo. E também, depois, no final da minha apresentação, vou falar sobre cultivares de soja que geneticamente são menos preferidas pelo percevejo. Temos um outro problema de campo, sementes esverdeadas, que são sementes provenientes de uma morte prematura das plantas, por exemplo, uma seca associada com alta temperatura. Quando eu falo alta temperatura para a soja, são temperaturas acima de 30 graus. Então, nessa situação, nós vamos ter a maturação forçada das sementes, e com isso, nós não vamos ter a degradação da clorofila, que é o que dá a coloração verde nas sementes. Então, numa situação dessa, a soja vai ter uma maturação forçada e vai terminar com uma semente seca e esverdeada. E diversos fatores podem causar isso aí. Como eu falei, uma doença foliar, que pode ser uma ferrugem mal controlada, uma doença radicular,
pode ser devido à aplicação inadequada de dessecantes em pré-colheita, e nós temos também uma resposta varietal. Algumas variedades são mais sensíveis, outras menos sensíveis, e eu vou mostrar isso depois também, quando entrar no aspecto genético. Então, quando a gente tem uma seca com alta temperatura em pré-colheita, a gente pode ter a morte prematura das plantas, maturação forçada das sementes, que vai resultar em semente esverdeada. E semente esverdeada, a gente pode ter diversos tons de verde, tom menos intenso, mais intenso, associado com deterioração por umidade, associado com estresse térmico também, e isso vai prejudicar drasticamente a germinação, o vigor das sementes. Só abrindo um parênteses, para a gente não confundir essa semente esverdeada com alguns genótipos, como essa linhagem PI 548317, que geneticamente já é verde. Então, ela não é verde devido a esse estresse. Ela, ao invés de ser amarela, bonitinha, geneticamente ela já é verde. E como eu falei, semente esverdeada aumenta a sua porcentagem, abaixa drasticamente a germinação, o vigor, e nós vamos ter, então, as sementes esverdeadas, quando coloridas pelo teste tetrazóleo, vai dar esse sintoma de sementes deterioradas e sementes mortas, quando comparadas com as sementes amarelas, que têm a típica coloração vermelho carmim do tetrazóleo. E o que a gente pode fazer se a gente recebe, às vezes, um lote numa UBS que tenha sementes esverdeadas? Nós verificamos que as sementes esverdeadas, devido a esse estresse, normalmente são sementes mais leves e menores. Então, a classificação por tamanho das sementes de soja, que é um procedimento feito por todos os produtores de sementes, nós podemos, então, estratificando as sementes, naquela porção de menor tamanho, a gente pode concentrar um maior percentual de sementes esverdeadas, então a gente pode descartar as peneiras menores, guardando, então, as sementes com um maior tamanho e, consequentemente, vão ter uma menor ocorrência desse problema. Temos máquinas, diversas máquinas no mercado que podem fazer a separação por cor com capacidade de 2 a 10 toneladas horas e também pesquisas fazendo a separação das sementes de soja esverdeada por fluorescência de clorofila. Mas quero enfatizar que hoje temos no mercado máquinas muito eficazes que fazem uma boa separação, reduzindo, então, o percentual das sementes esverdeadas. Também a professora Laene, que eu vi que está aqui assistindo, junto da UFLA, junto com a TEBIT, também fez diversos trabalhos em separação, avaliação de sementes verdes, com esse equipamento, o Ground Eye, que depois eu vou mostrar alguma coisa mais para frente sobre análise de imagens. Outro aspecto de campo é o aspecto nutricional. Obviamente, uma lavoura bem nutrida, uma planta bem nutrida vai produzir bem e vai produzir sementes de alta qualidade. E quando a gente pensa em nutrição, a gente pensa em macro e micronutrientes. Macronutriente, talvez o principal deles, o nitrogênio, ele é dado à planta de soja através da fixação simbiótica do nitrogênio. Então, a gente não precisa colocar nutrientes nitrogenados em soja. Já para o potássio e fósforo, a gente tem que verificar muito bem as análises de solo, principalmente o potássio, que em sua deficiência, como eu estou mostrando nessa foto à esquerda, na parte superior, ele vai causar drásticas reduções na produtividade e redução drástica na qualidade das sementes. Então, o potássio, que é o nutriente de estresse, tem que ser muito bem monitorado, assim como o fósforo, cuja disponibilidade depende do bom controle da acidez de solo. E micronutrientes, nós temos diversos, como listados ali, enfatizando principalmente cobalto e molibdênio, que estão associados com a fixação do nitrogênio, simbiótica do nitrogênio.
Uma das tecnologias que vários produtores de soja, de semente de soja estão utilizando, foi desenvolvida pela Embrapa Soja também, pelos colegas Mariângela Hungria e Rubens Campo, que é a semente enriquecida, que é já fazer a disponibilização do molibdênio na fisiologia da semente. Então, isso é feito por aplicações foliares de molibdênio, em fonte solúvel em água. Está aqui a receitinha de bolo, vamos dizer assim, 2 aplicações de 200 gramas de molibdênio por hectare. A primeira feita entre R3 e R5/4 e a segunda 10 a 20 dias depois. Isso vai assegurar pelo menos 20 ppm de molibdênio na semente e dados da Embrapa comprovam que o produtor que utilizar uma semente enriquecida pode ter ganhos de produtividade de até 10%. Os micronutrientes na semente, principalmente cobalto e molibdênio, podem também ser aplicados junto à semente. As doses são muito específicas. Olha o cobalto, de 2 a 3 gramas de cobalto por hectare. Molibdênio, de 12 a 25 gramas por hectare, pode ser aplicado tanto via tratamento de semente ou pulverização foliar, nos estádios entre V3 e V5. E lembrando, se a gente estiver utilizando sementes enriquecidas, não há necessidade de aplicar molibdênio nas sementes. Então, a semente enriquecida, faz 2 aplicações foliares de molibdênio, pode assegurar um ganho de produtividade até 10%, e também lembrando que a aplicação desses 2 micronutrientes pode ser via tratamento de sementes também. Falando da importância da inoculação e co-inoculação, por ocasião do estabelecimento da semeadura da lavoura, é importante para a fixação simbiótica do nitrogênio fazer uma inoculação bem feita com Bradyrhizobium, e hoje a Embrapa Soja recomenda fortemente a co-inoculação com Azospirillum, que o Azospirillum vai propiciar uma melhor fixação do nitrogênio pelo Bradyrhizobium, podendo dar ganhos substanciais em produtividade. E, então, em relação a esse procedimento de inoculação e co-inoculação, é muito importante, caso ele seja feito via semente, utilizar 1 ou mais doses de Bradyrhizobium e 1 dose apenas de Azospirillum. E se for a aplicação em suco, daí podemos aumentar para 2,5 vezes ou mais as doses de Bradyrhizobium e 2 doses de Azospirillum. Não podemos exagerar na dose de Azospirillum, porque ele tem um ajuste fino, ele funciona quase que um balanceador hormonal para o Bradyrhizobium. Então, é importante que sejam seguidas as recomendações do fabricante. No campo ainda, como eu falei, temos a ação de diversos patógenos que vão resultar em diversas doenças, como ferrugem, oídio, doenças final de ciclo, nematóides, em relação a nematóides, muito importante em lote de sementes, que não tenhamos torrões presentes, o mofo branco, que a semente seja livre de esclerócios, e tudo isso, então, fazer um bom manejo dessas doenças através do uso de variedades geneticamente resistentes, práticas culturais adequadas, usos de fungicidas químicos ou biológicos que vão resultar, então, em um bom manejo dessas doenças e, obviamente, numa semente com menores índices de patógenos transmitidos por semente. Em pré-colheita, nós sugerimos já há anos a realização da amostragem de plantas ao acaso. A lavoura está chegando, vá-se ao campo, coletam-se várias plantas, faça uma boa amostragem desse campo e, durante 6 a 7 dias, diariamente, antes de realizar a colheita, coletem essas plantas, trilhem a mão e, no laboratório, observe a presença de sementes verdes, a presença de sementes enrugadas, faça o tetrazóleo. Pelo tetrazóleo, a gente vai ver como é que está o vigor, a viabilidade, os índices de deterioração por umidade,
os índices de dano por percevejo. Então, isso tudo, já antes da colheita, a gente vai saber a qualidade das sementes daquele campo. Se, porventura, a qualidade daquele campo, vamos dizer que ocorreu uma chuva ontem, anteontem, que reduziu a qualidade, já de antemão a gente vai rejeitar esse campo. Isso tem dado uma grande economia ao setor produtivo de sementes e propiciando que apenas aqueles campos cujas sementes tenham alta qualidade sejam colhidos. Isso, então, resulta na melhoria significativa da qualidade das sementes. Então, agora vamos entrar na colheita. Então, com muito cuidado, com qualidade, porque aqui ocorre o que a gente fala de dano mecânico. Então, tudo que foi feito até agora, todos os cuidados que foram tomados pelo produtor, pode ser arruinado por uma colheita mal feita. Então, é importante utilizar máquinas modernas, bem ajustadas, com sistema de trilha aprimorado. Hoje, as máquinas têm controle digitalizado, e fazendo esse bom ajuste do sistema de trilha, nós vamos ter menor ocorrência de danos mecânicos, menores índices de perdas na colheita. Vamos cuidar também para evitar mistura varietal, e quero enaltecer que aqui é o ponto da ocorrência do dano mecânico, que é o fator que mais reduz a qualidade de semente de soja, seja no Brasil, seja no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos. Problema número 1 de qualidade de semente de soja, que mais afeta, reduz a qualidade, chama-se dano mecânico. Em relação ao dano mecânico, eu quero enaltecer que quando a gente começou a fazer o nosso projeto Qualigrãos, no primeiro ano a gente viu que os danos mecânicos eram muito sérios em diversas regiões no Brasil. Vocês podem observar o mapa e vão ver diversos pontos amarelos e vermelhos. Isso caracteriza problemas mais sérios ou muito sérios. Levamos, no primeiro ano, esse resultado ao setor produtivo, às associações dos produtores de sementes de diversas regiões do Brasil, e, de imediato, diversos produtores, diversas associações de produtores começaram a fazer campanhas e treinamentos para reduzir a ocorrência de danos mecânicos na colheita. E olha o que aconteceu, a evolução do dano mecânico. Houve uma redução drástica da ocorrência desses danos mecânicos na colheita a nível de Brasil. A gente pode ver que é quase que uma reta de redução, isso foi muito positivo, porque resultou na melhoria do vigor e na viabilidade das sementes produzidas anos a anos. E a gente quer destacar o Rio Grande do Sul, o Paraná, Minas Gerais, que foram estados onde ocorreram drásticas reduções do dano mecânico, também em Goiás, inclusive no Piauí, que também foi amostrado durante esse período da avaliação do nosso projeto. Então, nós temos que fazer colheita com qualidade, evitando a ocorrência de danos mecânicos, sejam eles imediatos ou latentes, que, aliás, o único teste que detecta esses dois tipos de dano é o teste de tetrazóleo, daí enfatizamos a importância da utilização desse teste, e também o teste do copinho medidor, que a gente vai determinar as bandinhas, e também o teste do hipoclorito. Nesse sentido, são testes rápidos, do copinho medidor e do hipoclorito, que podem ser aplicados, aqui o kit do copinho do dano mecânico, kit medidor, que é disponível na Embrapa, ele faz rapidamente, e é importante, então, monitorar os danos mecânicos na colheita por máquina, em cada máquina, pelo menos 3 vezes por dia, no início da colheita, no meio do dia e no meio da tarde, fazendo os testes, coletando amostras para fazer o teste de tetrazóleo e os testes rápidos do hipoclorito, teste do copinho medidor, tolerando-se até 10% de semente com microfissuras, sementes rompidas no hipoclorito, e até 10% de sementes partidas no copinho medidor. Dando mais que esse nível de dano, deve-se parar
a colhedora fazer os ajustes adequados para reduzir o dano mecânico, então, continuar. E é muito importante o grau de umidade da semente durante a colheita, que sementes muito secas vão quebrar com muita facilidade, dando danos mecânicos imediatos, e sementes úmidas, quando a gente faz a colheita antecipada, como eu falei, fazer uma colheita com 16, 17, 18%, a gente tem que cuidar muito para evitar o tipo de dano mecânico latente. E como eu falei, enfatizo que é muito importante cuidar também da limpeza das máquinas colhedoras, vai mudar de cultivar, limpa totalmente a máquina colhedora, para evitar mistura varietal, que apesar de que hoje nós não temos padrões de outras cultivares em laboratório, mas isso deve ser preservado também. Hoje, então, recebemos a semente chegando na recepção, nós temos novos conceitos, como ilustrados nessas fotos. As UBSs que utilizam esses novos conceitos têm a recepção fora do ambiente do beneficiamento, para evitar, então, a presença de poeira, e na recepção nós vamos ter já as máquinas de pré-limpeza, de tal maneira que a gente já faça essa pré-limpeza e só entre na UBS o material já pré-limpo, com menor índice de poeira, fragmentos e sujeira. É importante, então, que cada caminhão seja amostrado, uma amostragem significativa pega em diversos pontos de cada carreta, e já na recepção fazemos testes, verificando como é que está o dano mecânico, teste de hipoclorito, teste do copinho medidor, fazemos já a pré-classificação para a seleção de peneiras. Então, já na recepção, pode-se começar também o controle de qualidade. E temos, então, quando fala assim recepção, diversos tipos de moega, evitando aquela do lado que nós temos à esquerda, na parte superior, que não é autolimpante. As moegas devem ser autolimpantes, podem ser passantes ou não, importantes que elas não sejam profundas, porque há recepções e moegas, eu já vi várias, com mais de 10 metros de profundidade, e aí pode ser uma fonte não só de mistura varietal, mas também de danos mecânicos. E pensando em segurança para quem vai trabalhar. Hoje temos também o conceito de moegas vibratórias, que não são profundas, e que também podem fazer um bom manejo da recepção com alta capacidade. E daí, se a semente tiver a necessidade de fazer a secagem, muitas vezes a gente pode lançar mão de pré-secagem, aquelas sementes que chegaram com 16, 17, 18% de umidade, podem passar por sistemas aprimorados, que são silos, que vão evitar o efeito do retardamento de início de secagem. São silos que a gente chama pulmão úmido, com alta aeração, pelo menos 3 metros cúbicos de ar, 3 metros cúbicos por tonelada por minuto. Podemos ter silos úmidos com aeração a frio, nós temos equipamentos específicos para isso, e temos os silos pré-secadores, que a gente já pode começar a fazer a secagem, a pré-secagem com ar aquecido ou com ar desidratado à temperatura ambiente. Hoje nós temos máquinas e equipamentos disponíveis no mercado, né? Como ilustrado nessa foto, que são equipamentos que hoje nós temos disponíveis no mercado, que foram frutos de um trabalho do pós-doutorado do colega Francisco Krizanovski, que ele fez lá na Universidade da Flórida, com o Dr. West, que foi chamado de Heat Pipe Technology, que foi uma tecnologia desenvolvida pela NASA, junto com a Universidade da Flórida, que tinha o intuito de desidratar o ar dos ônibus espaciais, né? Quando eles desciam, voltavam, aterrissavam na Flórida, eles não podiam fazer isso antes, eles iam até o deserto de Mojave,
depois eles eram transportados até a NASA, no Cabo Canaveral. Com a instituição desse sistema de desidratação de ar, que consome muito pouca energia, eles conseguiram, então, evoluir e aterrissar de volta no Cabo Canaveral. E esse sistema foi testado para sementes pelo colega Francisco Krizanovski e o Dr. West, lá na Universidade da Flórida, e hoje temos diversos equipamentos que fazem a nível comercial, com boa eficiência, aqui feitos no Brasil, para fazer, então, uma pré-secagem, ou mesmo até uma secagem com ar desidratado à temperatura ambiente. E quanto aos secadores, temos diversos tipos. Aqui ilustrados secadores de coluna, que são de fluxo contínuo, ou intermitente, ou multi-intermitente. Eles têm um bom controle de temperatura, um bom controle de fluxo de ar e também um bom controle do fluxo das sementes que passam por eles. E, obviamente, a massa de semente tem que ter um bom monitoramento da sua temperatura, não passando de 40 graus. O fluxo de ar pode ser mais elevado, a temperatura pode ser mais elevada, mas é importante monitorar a temperatura da massa de sementes. E também hoje, como a semente recicla várias vezes nesses secadores, muito importante utilizar elevadores específicos que nós temos no mercado, que não vão causar danos mecânicos às sementes. E temos também disponíveis no mercado secadores com diversas capacidades. Temos secadores estáticos, também de fundo perfurado, de fluxo radial, com ou sem tubetes, de paredes de madeira vazada ou metálica. Muito importante também que na sua alimentação nós tenhamos escadas com a alimentação preventiva para evitar danos mecânicos. E nos dois sistemas de secagem, a gente pode usar diversas fontes de energia, como gás, lenha, óleo, eletricidade e solar. Hoje nós temos muito bons equipamentos que dão um ótimo controle de temperatura. No beneficiamento, também já falei de novos conceitos de UBS, temos novos designs, temos máquinas apropriadas para sementes que são aprimoradas, temos bem estabelecido a sequência de máquinas. O Brasil foi pioneiro na classificação por tamanho, para melhorar a plantabilidade das sementes. Hoje, utiliza-se dá-se muita atenção à questão da segurança do operador, controle de poeira. Temos elevadores, escadas, fitas transportadoras para fazer o transporte das sementes, evitando o dano mecânico, e o ensaque, com diversos tipos de máquina. Então, em relação ao beneficiamento por tamanho, foi um aspecto pioneiro brasileiro. O Brasil foi o primeiro local no mundo a fazer a classificação da semente por tamanho, porque ela aumenta a precisão de semeadura. Podemos utilizar até 7 calibres, e podemos fazer a separação por peneiras planas ou circulares. É uma questão de capacidade que a gente tem. Podemos utilizar a automação, isso facilita muito a operação da semeadora, e temos também bons sistemas de controle de poeira e de segurança para o operador. E, como eu falei, para transporte temos diversos tipos de elevadores, fitas transportadoras, que vão reduzir drasticamente a ocorrência do dano mecânico das sementes. E o ensaque, tanto para sementes em sacaria, como em bags, em sacolão, temos diversos equipamentos com alta precisão. E quando a gente fala em armazenamento, hoje nós temos melhores condições de armazenagem, armazéns específicos para utilização de sementes, podem ser refrigerados ou climatizados, temos o resfriamento dinâmico, e isso tudo dá um ganho de qualidade. O resfriamento dinâmico pode ser feito já na recepção. Outro dia eu vi uma UBS que já faz todo o beneficiamento em resfriamento, isso pode dar ganho de qualidade,
e o armazém climatizado, com bom controle da umidade relativa do ar e da temperatura, que vai manter, então, quer a semente esteja em sacarias ou em bag, manter o vigor e a viabilidade das sementes. E durante a armazenagem também, a Embrapa fez diversos estudos sobre o MIP sementes, manejo integrado de pragas, de grãos e sementes armazenados. Então, hoje nós temos tecnologia para fazer a aplicação de fosfina por 120 horas, por 400 ppm, e isso vai controlar totalmente ovos, larvas, pulpas e adultos, sem afetar a qualidade das sementes. E o tratamento de sementes, que já é utilizado há muitos anos, fizemos estudos de volume de calda, que não deve ultrapassar de 600 ml a 1.100 ml por 100 quilos, e hoje utiliza-se uma gama enorme de fungicidas, inseticidas, nematicidas, micronutrientes, hormônios, inoculantes, corantes, polímeros. Então, a gente tem que fazer o tratamento de sementes com toda a tecnologia possível. E o tratamento industrial de sementes, que hoje é uma realidade, temos cerca de 40% de toda a semente comercializada no Brasil, e isso dá uma alta precisão, uma comodidade aos clientes, dá uma garantia da qualidade de sementes, da aplicação dos produtos que foram feitos com qualidade. Então, o tratamento industrial de sementes é uma realidade hoje no Brasil. E o transporte, que deve ser feito com muito cuidado, quando a semente sai da UBS para o consumidor, para o surgicultor, com caminhões com lonas claras, usando lonas térmicas, e hoje temos empresas que fazem, inclusive, o transporte refrigerado das sementes para preservar a qualidade. E hoje também a rastreabilidade das sementes já é feita por diversos produtores, inclusive na comercialização, pode ser feita inclusive por aplicativos. Então, todo o histórico da produção pode estar na mão do sojicultor para saber o histórico e a qualidade daquele lote que ele está utilizando. E para terminar, vou falar um pouco sobre aprimoramentos no controle de qualidade, que ele é feito pelo laboratório de sementes em todas as etapas do sistema de produção, e diversos testes, né, que são utilizados, germinação, tetrazóleo, patologia, o nosso DIACOM, o diagnóstico completo da qualidade das sementes, caracterização varietal, testes de vigor são muito utilizados, dentre os quais eu posso destacar principalmente o teste de tetrazóleo, envelhecimento acelerado, condutividade elétrica, comprimento de plântula, teste de frios, tantos outros testes, que inclusive são cobertos pelo manual de vigor, que vai ser sorteado daqui a pouco, né? O manual de vigor da Abrates. Inclusive, nós estamos trabalhando na nova edição, que em breve vai estar disponibilizado. E o teste de tetrazóleo, quero destacar também, é um dos mais utilizados, inclusive a ISTA colocou nas suas regras para análise de sementes, para determinação de vigor, e ele é muito detalhado para a soja, creio que a espécie que tem o teste melhor desenvolvido, com várias vantagens, podendo-se determinar os tipos de dano, vigor, viabilidade, então ele é muito completo. Hoje nós temos também diversas técnicas de análises aprimoradas, através de análise de imagens, como Vigor S, raio-x, ressonância magnética, conforme feito pela Exalc, a própria UFLA fazendo diversos estudos, né, trabalhando com o SAS, que determina as características de sementes, o SAP, que faz plântulas, o Ground Eye, que determina também sementes esverdeadas, como eu falei. E, para terminar, vou falar rapidamente sobre melhoramento genético e qualidade de sementes, que é importante quando o melhorista está lançando uma nova cultivar, que ela seja produtiva, mas que também tenha boa qualidade de sementes. E tudo começou há uns anos atrás, com os trabalhos pioneiros coordenados pelo colega Francisco Krizanovski, que eu também participei, nós detectamos que a lignina,
que é um polímero natural que ocorre no tegumento da semente de soja, é um dos fatores que pode ser determinante e pode ser controlado geneticamente. A cultivar DOCO, na época, tinha mais de 5% de lignina, e tínhamos a cultivar BR9 Savana, que tinha péssima qualidade, que tinha menos de 4%. Então, começamos a estudar lignina no tegumento, inclusive esse é um trabalho feito na UFLA, por Menezes et al., comprovando que a lignina se concentra na camada das células palissádicas do tegumento da soja. E hoje a gente faz por análise de espectrofotômetro. Nós temos um laboratório na Embrapa Soja que determina o conteúdo de lignina no tegumento das sementes, e também na parede das vagens, a gente verificou também, por estudos de chuvas artificiais, que a quantidade de lignina na parede da vagem pode propiciar também, geneticamente, material que tenha melhor qualidade de sementes. Aqui foram estudos de chuvas artificiais, mostrando o efeito de alta intensidade de chuvas, dando um enrugamento devido à deterioração por umidade, e esse enrugamento ele foi menor naqueles genótipos que tinham altos conteúdos de lignina. Pode ver aí no meio desse slide que nós temos materiais com 18%, 17%, 16% de lignina na parede da vagem. Justamente esses materiais com alta lignina na vagem têm maior qualidade de sementes após essas precipitações artificiais. Também fizemos estudos, a colega Gilda Pádua fez estudos comprovando que nós temos diversos genótipos que toleram melhor o retardamento de colheita. Fizemos estudos também com lignina no tegumento, associando a isso. Fizemos estudos também de conteúdo de isoflavonas. Quanto maior o índice de isoflavona na semente de soja, melhor a qualidade das sementes. O colega Milton Santos Júnior, da Universidade Federal de Viçosa, também verificou que existe resposta genética às restrições hídricas durante a fase inicial de germinação. Então, tem material que tolera melhor essa condição de estresse. Fizemos também a determinação de tolerância a estresse térmico e hídrico durante enchimento de grão. Fizemos estudos in fitotron e simulando seca e altas temperaturas durante enchimento de grão, verificamos que temos cultivares extremamente suscetíveis e cultivares extremamente tolerantes a esse enrugamento. E também, eu falei já anteriormente, de sementes esverdeadas, nós verificamos também que tem variedades que toleram melhor, outras pior, essas condições de estresse. Não temos cultivares imunes. E também temos estudos feitos em relação a marcadores moleculares. A colega Renac verificou diversos genes, ela trabalhou com 4 genes, Stay Green 1, Stay Green 2, feoforbidase, non-yellowing, e deu uma boa relação. Não vou entrar em detalhes, aqui está o network molecular de diversos estudos que ela fez, aqui o heatmap de correlações, mostrando que esses genes têm alta correlação com tolerância ao esverdeamento. E para terminar, estudos feitos também na Embrapa Soja, coordenados pelo colega Fernando Henning, mostraram que mesmo em armazenagem climatizada, a gente pode ter materiais que respondem distintamente. Mesmo em condições climatizadas, temos materiais que podem perder drasticamente a sua qualidade. E durante a questão de armazenagem, nós vamos ter processos de deterioração envolvendo flavonoides, oxidações, e ainda em relação a esses estudos de longevidade, nós estamos fazendo estudos, relacionamento a sequenciamento de RNA, mapeamento associativo, uma validação de marcadores para melhorar a qualidade das sementes. E só gostaria de destacar, recentemente eu participei de uma defesa de tese
na Universidade de Passo Fundo, e o colega Eboni, ele fez uma publicação muito interessante sobre processos oxidativos em diversas fases, envolvendo os ROS, espécies reativas de oxigênio, enzimas de proteção, a atuação de açúcares de redução, que vão resultando na degradação da célula, na lixiviação de solutos. Ele explicou muito bem esses processos oxidativos. E temos também um projeto na Embrapa Soja, que nós estamos fazendo com diversas instituições, estudos de características genéticas para melhorar a qualidade das sementes. Lembra, quando eu falei também do MIP, sementes utilizando o expurgo, nós também verificamos que existem cultivares que são mais tolerantes ou menos tolerantes às pragas de grãos e sementes armazenados, como é o caso dessa Lasioderma, e o colega Lorini coordenou o estudo, comprovando, então, que há variedades que têm maior ou menor preferência a diversos insetos de grãos e sementes armazenados. A coloração do tegumento é outro aspecto genético importante. Normalmente, cultivares que têm tegumento escuro ou marrom, que são utilizados normalmente para alimentação humana, eles têm melhor qualidade de sementes. E também a Embrapa Soja recentemente lançou a tecnologia Block, que são cultivares de soja com boa tolerância ao dano do percevejo, resultando, então, em melhores características de semente. Então, para terminar, o que a gente pode falar em relação às características genéticas, falei de lignina, tanto na vagem como no tegumento, isoflavonas, a tolerância ao enrugamento de estresse térmico, a questão de sementes esverdeadas, a tolerância ao retardamento de colheita, pensamos então em chuvas em pré-colheita, temos também a questão da germinação em condição de estresse hídrico, longevidade na armazenagem, coloração do tegumento e o dano de percevejo. Olha quantas características genéticas nós podemos trabalhar, pensando, então, em melhorar a qualidade da semente. Então, em suma, eu pude mostrar, espero que eu tenha mostrado, progressos significativos que foram alcançados na tecnologia de produção e análise de sementes, que tem, então, viabilizado a produção de sementes de alta qualidade. Mas os desafios continuam e, obviamente, isso é muito bom, porque nós vamos ter bastante assunto, bastante entraves e desafios para continuar trabalhando na pesquisa. Então, quero agradecer a todos pela atenção e lembrando que o 21º Congresso Brasileiro de Sementes, organizado pela Abrates, teve a data alterada, vai ocorrer no próximo ano, de 29 de março a 1 de abril, no Expo Unimed, em Curitiba, e nós contamos com a participação de todos. Está aqui meu e-mail, estou aqui à disposição na Embrapa, eu e a equipe de sementes. Agradeço a todos pela atenção e creio que nós temos tempo para algumas perguntas. Muito obrigado a todos pela atenção. Bom, doutor França, a gente que agradece, assim como eu garanto que todo mundo que teve esse prazer de assistir a sua palestra, que viu uma vasta experiência, né, e que uma coisa que o senhor mesmo fala, né, que o sucesso de uma lavoura depende do uso de sementes de alta qualidade, né, isso é uma coisa que, devido a esse tanto de estudos e trabalhos, né, e que mostra a importância da semente e como ela é a base para uma lavoura de sucesso e de alta produtividade, não é mesmo? E enquanto a gente está organizando aqui as perguntas, que foram algumas já que chegaram a gente aqui, doutor, eu queria saber de você com relação à nutrição complementar da planta para a produção de sementes, sabe? Porque a planta de soja, ela é uma leguminosa, né? Então, assim, ela é uma planta com uma composição proteica muito alta. E já é visto que a nutrição complementar de enxofre aumenta a produtividade.
Vocês têm visto algum estudo ou têm feito com relação a essa adubação complementar, voltando um pouco para enxofre, ou se tiver algum outro nutriente, para a qualidade de semente, que tenha aumentado a qualidade da semente da soja? Ó, Giovanni, diversas instituições têm feito estudos com micronutrientes e cada um com sua característica, né? Você mencionou do enxofre, nós na Embrapa Soja não fizemos, mas eu sei que diversas outras instituições fizeram com cobre, níquel, zinco, enxofre, e mostrando que cada um deles tem uma função, não só no aspecto de produtividade, que aumenta, pode manter ou aumentar a produtividade, mas também muitos deles em relação à qualidade de sementes. Então, aquilo que eu falei na minha apresentação, uma lavoura bem nutrida, com macro e micronutrientes, vai resultar em melhores produtividades e, consequentemente, em melhores qualidades de semente. Sim, não, com certeza, essa nutrição complementar já, como o senhor mesmo passou aí, esses estudos são importantes, né, porque acaba que ele reflete principalmente naquela formação do stand inicial, né, e temos alguma pergunta que será divulgada por agora? Aí, ó, o Wellington Nascimento, o doutor, questiona da seguinte maneira: já fui questionado em relação ao teste de tetrazóleo. Ele é considerado um teste de vigor ou somente de viabilidade? Ô, Wellington, obrigado por sua pergunta. Na realidade, eu posso dizer os dois. Inicialmente, o teste de tetrazóleo foi desenvolvido para determinar rapidamente a viabilidade das sementes. E depois, com diversos pesquisadores trabalhando, e no caso da soja, posso dizer dezenas de pessoas em quase 60, 70 anos trabalhando, inclusive quero enaltecer o trabalho de diversos colegas nossos aqui no Brasil, o teste foi desenvolvido para o desenvolvimento de classes de viabilidade e, consequentemente, e indiretamente, a gente pode ter níveis de vigor. Então, hoje, para diversas espécies, nós podemos não só determinar a viabilidade, como também o nível de vigor, inclusive no novo manual da Abrates, o manual de vigor da Abrates, que está sendo editado agora, nós vamos contemplar o teste de tetrazóleo para determinação de vigor e viabilidade em 10 espécies diferentes. Então, se alguém te questionar novamente, você pode dizer que você pode fazer ter as duas opções para a realização do teste. E é um teste também que entra também para ajudar na complementar o teste de germinação, né? Sem dúvida, você vai ter a germinação, que pode demorar, no caso da soja, de 5 a 8 dias para você ter o resultado, e o teste tetrazóleo, a grande vantagem também é a rapidez, que em menos de 16 horas você pode ter um índice da viabilidade, que é a estimativa da germinação, do vigor, e pode determinar o diagnóstico da qualidade, determinando, então, os percentuais, a ocorrência de danos mecânicos, deterioração por umidade, de dano de percevejos. Então, você pode ter o diagnóstico da qualidade, que nós chamamos aqui na Embrapa Soja de DIACOM, diagnóstico completo da qualidade da semente de soja. Temos mais alguma dúvida aí? Essa daqui foi feita pelo presidente do núcleo, Vinícius, que ele fala: boa noite, doutor França, fale um pouco sobre o uso do teste do hipoclorito no monitoramento da colheita. Há uma boa precisão para este fim? Há outros testes que podem substituí-lo? Bom, eu tenho que responder com muita atenção, né? Uma vez que veio da presidência do NECEN, né? Mas, falando sério, o teste do hipoclorito, ele é um teste rápido, através do qual a gente determina aquelas fissuras que não são visíveis
ao olho nu, que nós chamamos de microfissuras. Então, através da pré-embebição da semente numa solução do hipoclorito, a gente pode determinar o índice dessas microfissuras. Então, em termos práticos, a gente fala que é tolerável até 10% de microfissuras. Passou desses 10%, como eu falei na minha apresentação, houve um problema sério de dano mecânico. Se está sendo feito um monitoramento na colheita, como eu falei, faça 3 vezes por dia em cada máquina. Deu alto, passou de 10%, vai naquela máquina e faz um ajuste para reduzir os danos mecânicos. A gente sugere também na recepção. Então, cada carga, cada carreta que vai descarregar, a gente determina. Passou de 10% aquela carreta, a gente sugere, não utilize para sementes, então pode descartar essas carretas. Então, são testes rápidos, assim como o teste do kit medidor, teste de semente quebrada, que a gente tolera até 3%, são testes rápidos, eu diria, são testes grosseiros, porque o teste com a melhor precisão é o teste tetrazóleo, só que o teste tetrazóleo não é rápido, ele demora 16 a 18 horas. Mas no momento da colheita, no momento da recepção, a gente pode lançar mão dessas ferramentas para já fazer um controle da matéria-prima que está entrando na UBS, se a máquina colhedora está fazendo um bom trabalho. Então, hoje, nós temos essas duas ferramentas, o teste do hipoclorito e o teste do copinho medidor, que foi desenvolvido há uns anos atrás pelo colega César Mesquita, junto com a equipe de sementes aqui, e hoje ele é vendido como um kit pela Embrapa Soja. Muito bom. Qual que é a próxima? Foi feita pela professora do departamento aqui de sementes da UFLA, doutor. Foi feita pela Edila Vilela de Rezende Vompinha. Ela faz o seguinte questionamento: inovações tecnológicas têm sido desenvolvidas com o objetivo de disponibilizar aos agricultores sementes de soja com alta qualidade, mas a pirataria ainda é significativa. Como mudar esse cenário? Ô, Edila, muito obrigado por sua pergunta. Olha, a questão da pirataria é uma questão que nos preocupa muito, e principalmente mais para a região do centro-sul do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde nós temos condições climáticas que propiciam a utilização de sementes, a produção de sementes de melhor qualidade. Legalmente, o produtor pode usar sua própria semente para consumo próprio, isso é regido pela legislação brasileira. O que a gente não pode tolerar, que é ilegal, é o uso, a comercialização de sementes piratas, sementes ilegais, que eu nem gosto de chamar de sementes, né, que são grãos utilizados. Esse problema, muitas vezes o produtor acha que está fazendo um tremendo negócio utilizando sementes piratas, que são muito mais baratas. No entanto, ele pode estar dando um tiro no próprio pé, porque não tem nenhuma garantia de qualidade essas sementes. E como eu falei, você vai estabelecer o alicerce da sua lavoura na hora da semeadura. Então, você tem que utilizar sementes de melhor vigor naquele momento para assegurar o alicerce, para ter a sua lavoura bem estabelecida, que vai ser a base das altas produtividades. Então, hoje, a gente recomenda ao produtor que utilize sementes oficiais, e se for utilizar sua própria sementes, que o faça com boa tecnologia de produção e que tenha segurança que a semente é de alta qualidade. Esse problema da pirataria já foi muito mais sério no Brasil. Hoje, de acordo com a Abrasem, 71% da semente utilizada no Brasil é uma semente oficial. Os 29% são ou semente própria ou semente ilegal. Nós já chegamos a ter o inverso, ter 70% do mercado informal e apenas 30% de semente oficial. Hoje, isso mudou,
E a tendência é a gente mostrar para o produtor que ele só vai ganhar utilizando semente de qualidade. É isso mesmo. A melhor ferramenta, né, para aumentar, diminuir esse tipo de situação de semente pirata é a parte da propaganda, mostrar para o produtor que a segurança da tecnologia está na certificação das sementes, né? Perfeito. Isso dá uma segurança, né? Hoje a gente tem produtores de semente que colocam no material sementes diversificada com altíssimos níveis de vigor, e o sojicultor, ciente disso, ele procura essas sementes com maior vigor, que ele sabe que vai ter a segurança de um bom estabelecimento da lavoura e provavelmente vai ter um maior potencial de produtividade. Se eu fosse um sojicultor, eu já ficaria satisfeito de ter um bom estabelecimento da lavoura que já é assegurado com o uso de sementes de alta qualidade. E se eu souber que eu vou ganhar em produtividade, de graça, vamos dizer, está embutido naquela semente, como eu falei, nós temos dados de pesquisa que comprovam que lavouras que começaram com semente de alto vigor podem ter de 10 a 12% a mais de produtividade. Qual que é a tecnologia que te dá um ganho de 10 a 12% sem você investir nada? Então, está aqui, a mensagem é: você só tem a ganhar utilizando semente de alta qualidade. Vamos para a próxima. Pergunta é da Silvana Risa Ferraz e Campos. Ela questiona o seguinte: existe uma grande demanda dos produtores de soja para que o mapa normatize aspectos relacionados ao vigor de sementes. Como você avalia essa demanda? É um questionamento que muitos estão fazendo ultimamente, né? Obrigado, Silvana. A tua pergunta é muito pertinente, né? Você sabe que a ISTA, nas suas regras de análise, tem um capítulo de vigor de sementes. Inclusive, há 2 anos atrás, eu participei desse trabalho, foi normatizado o teste de tetrazóleo para determinação de vigor. No Brasil, nós já fizemos várias tentativas, porém, nós ainda não colocamos, eu digo nós, porque nós participamos da Embrapa Soja, junto com o professor Alaene, diversas pessoas que estão vendo, que eu estou vendo participando aqui do live, nós temos participado de diversas discussões. Já houve tentativas da colocação do padrão de vigor, né? Recentemente, o Mato Grosso, através da Aprosmate, tentou colocar dentro da comercialização o nível de vigor no tetrazol em sementes de soja, mas por aspectos legais isso não foi possível. E por causa desses desencontros, eu continuo batendo na tecla. Uma vez que a gente não tem ainda normatizado em regras e padrões de vigor, vamos continuar usando os testes de vigor, qualquer um dos que eu mencionei, tetrazol, envelhecimento acelerado, teste de frio, condutividade elétrica e assim por diante, para o controle interno de qualidade. Todo produtor que lança a mão do uso de teste de vigor para o seu controle interno de qualidade vai ter a segurança que está colocando uma matéria-prima, uma semente de melhor qualidade no mercado. E isso todos têm a ganhar. E também já é sabido, né, que as multinacionais hoje, elas já têm um parâmetro interno delas através desses testes, né, porque é através disso elas estão falando, comprovando a qualidade das sementes que elas estão produzindo, né. Elas garantem para o produtor um estabelecimento de stand num valor, e ela comprova através de todos esses testes, né? Você falou exatamente isso. As empresas de sementes hoje têm um padrão mínimo de qualidade para colocar no seu mercado. A gente fala germinação de 80%, né? Hoje ninguém
usa esse padrão para colocar sementes no mercado. Cada empresa, inclusive isso é bom porque dá uma competitividade entre as empresas, a visibilidade dessas empresas. Cada empresa quer se destacar no mercado, mostrando que está colocando a sua semente com melhor nível de qualidade. Então, essa é uma briga, uma competição muito saudável que todos têm a ganhar. Com certeza. Vamos para mais uma? A pergunta feita pelo Robson Drum. Boa noite, professor. O teor de lignina no tegumento pode ser alterado com o manejo de adubação? Ô, Robson, obrigado por sua pergunta. Olha, ela é uma questão, nós fizemos estudos de herança genética e ela é bem genética, é bem varietal. Então, mudanças vão ocorrer com a gente variando de cultivar para cultivar. Agora, eu sei que existem estudos com alguns micronutrientes que estão associados com a síntese de lignina, como, por exemplo, o níquel. Eu sei que já foram feitos estudos de níquel e qualidade de sementes, e indiretamente, nós não fizemos estudos diretos, mas deve ter a ver também com a expressão da lignina. Então, eu diria, apesar de eu não ter esses dados, que alguns nutrientes podem afetar, sim, a expressão do percentual de lignina. Entretanto, a característica genética é muito mais dominante. Perfeito. Vamos para mais uma? Pergunta feita pelo professor também daqui da universidade, pelo Everson Reis de Carvalho, lá do setor de sementes. Ele faz o seguinte questionamento: quais os principais desafios para o aumento da adoção ou utilização do tratamento de sementes industrial? Everson, obrigado pela pergunta. Nós temos acompanhado muito isso aí, principalmente o colega Ademir Henning, que é o coordenador de toda essa parte de tratamento de sementes, e nós temos observado um incremento no índice da adoção do tratamento industrial de sementes, devido à facilidade, à precisão, tanto da aplicação dos produtos, a segurança. Quem vende uma semente tratada está assegurando o tratamento com aqueles produtos, sejam eles inseticidas, micronutrientes, fungicidas, né? Com precisão, e está assegurando também a alta qualidade das sementes. Nós temos notado que há uns anos atrás houve um incremento muito acentuado e agora vamos dizer que houve um incremento não tão acentuado. Muitos produtores ainda preferem fazer o seu próprio tratamento on-farm. Hoje nós temos máquinas excelentes e, às vezes, o produtor ele quer utilizar aquele tratamento específico para ele, que, às vezes, ele não encontra disponível comercialmente. Então, muitos também utilizam, fazem a aplicação do Bradyrhizobium, também na pré-semeadura. Então, existe uma personalização e alguns produtores hoje dispõem de tecnologia para fazer o tratamento on-farm com seus produtos personalizados. E muitos deles ainda acham que estão fazendo uma boa economia. Hoje, as empresas que disponibilizam tratamento industrial, obviamente, eles têm que fazer um estudo econômico e o tratamento industrial tem que ser compatível economicamente com aquele porque o produtor faz on-farm, para que, então, que o produtor veja que ele vai ter vantagem da utilização do tratamento industrial. Então, devido a esses aspectos da personalização, a necessidade de tratamentos personalizados, eu creio que é um dos motivos pelo qual o tratamento industrial de sementes não está chegando nos índices que eu mesmo esperava, pela facilidade, pela precisão,
eu imaginava que estaria muito mais do que os seus 40, 40 e pouco por cento de adoção hoje. Vamos para mais uma? Eu estou às ordens. Temos muitas perguntas aqui. Uma pergunta da Denise Cunha de noite. Parabéns pela excelente apresentação. Nos genótipos com maior teor de lignina, há maior ocorrência Parece que está travado. Acho que ele deu uma travada aqui. Mas eu vi a pergunta. Denise, muito obrigado por seu comentário, por sua pergunta. A tua pergunta é muito interessante, porque nós temos, além da lignina, que ela é semipermeável, é um polímero semipermeável que ocorre no tegumento das sementes, ele não vai dar dureza às sementes. O que dá impermeabilidade ou dureza às sementes é a suberina, que é um outro polímero, tá? Então, a lignina dá semipermeabilidade, não impermeabilidade. A suberina é que dá a ocorrência de impermeabilidade ou sementes duras na semente de soja. Certinho, França. Mas a questão da lignina na vagem, ela realmente dá uma ajuda na questão de umidade, de chuva pré-colheita, alguma coisa nesse sentido? Dá, nós tivemos resultados, já levamos no outro Congresso Brasileiro de Sementes, o Fernando tem coordenado esses estudos também, inclusive simulando chuvas artificiais. Então, a vagem que você tem, o que a semente tem de proteção no campo? É o seu tegumento e a vagem. O Francisco Krizanovski gosta de falar, né, que a produção de sementes é uma indústria sem telhado, né? E então toda a tua matéria-prima está sujeita às intempéries, chuvas, altas temperaturas. E a única proteção que a semente de soja tem enquanto no campo é a vagem e o seu tegumento. Então, esses dois componentes, tendo maior conteúdo de lignina, vai dar, com certeza, melhor proteção às sementes. Nossa, muito legal. Agora uma pergunta do Marcelo Teixeira, que é um ponto bem que a gente tem discutido aqui na UF também. Em relação ao envelhecimento acelerado, já está ranqueado? E no ponto de vista do senhor, qual que é melhor fazer, em papel ou areia? Olha, o teste do envelhecimento... Muito obrigado, Marcelo. Também agradeço por sua pergunta. O teste de envelhecimento acelerado, ele está sendo estudado, inclusive junto com foi feito um trabalho junto com a Exalc, com a Unesp, estudando o teste do envelhecimento acelerado para a soja. Então, hoje estão sendo estabelecidos padrões de níveis de vigor. Assim como a gente tem no tetrazóleo, já estabelecido há muitos anos, o que é um lote de vigor muito alto, o que é um lote de vigor alto, médio e baixo, isso está sendo feito também para o teste de envelhecimento acelerado. Como eu costumo dizer, o teste de envelhecimento acelerado, ele vai fazer uma pré-determinação do potencial de armazenabilidade, de armazenagem do lote de sementes. Então, uma situação de um produtor que tem o seu armazém numa condição de clima subtropical do Rio Grande do Sul é diferente daquele que está no Piauí. Então, as condições do teste têm que ser quase que personalizadas de acordo com a sua região de armazenagem. Agora, em relação ao teste de germinação, se é melhor o substrato papel ou areia, se você pegar as regras da ISTA, os laboratórios que seguem a ISTA dá uma ênfase muito forte a fazer o teste em germinação em areia, tá? Porque ele vai, na realidade, simular a emergência. O rolo de papel é a facilidade. Quem trabalha com areia sabe a estrutura que você tem que ter para manusear a areia em laboratório, preparar as bandejas, bancadas
que vão ter que ser tolerantes à abrasão. Então, tudo isso dá muito trabalho. É um teste que vai simular a emergência. Agora, a facilidade de você fazer em papel, e hoje nós temos tecnologia, agora eu vou falar para a soja. Para a soja, nós destrinchamos, quando eu digo nós, são diversos pesquisadores do Brasil e do exterior, destrincharam o teste, né? Então, hoje, com segurança, a gente pode fazer o teste em rolo de papel com muito mais facilidade. Agora, se você tiver a facilidade de fazer o teste em areia, faça também. Agora, eu estou relendo a pergunta dele, eu não sei se ele quis dizer para a gente fazer o teste de germinação em substrato areia ou papel após o envelhecimento acelerado. Não sei se era isso que ele estava querendo saber. Hoje tem várias pessoas fazendo estudos nesse sentido, tá? Inclusive aplicando o teste de tetrazole após o envelhecimento acelerado. Então, como nós não temos padrão ou prescrições, não é um teste que está nas regras, se você desenvolver a tecnologia para a sua empresa, pode fazer com toda a liberdade. Com certeza, muito legal essa parte de fazer pelo menos o teste de tetrazole após envelhecimento, nunca tinha ouvido falar. Pessoal, temos muitas perguntas, não vamos conseguir responder todas. Quem quiser ser respondido aí, manda no Instagram pra gente, ou pode mandar diretamente pro Dr. França, que ele falou que vai estar disponível para responder após a live aí. Então vamos para a última pergunta aqui, que é da Fernanda Lazarotto. Boa noite. Entre o teste canteiro e o teste tetrazole, percebemos uma diferença na porcentagem de vigor e germinação no mesmo lote. Qual o percentual tolerável entre os testes? Ô, Fernanda, obrigado por sua pergunta. Eu diria o seguinte, se eu tivesse o meu laboratório, minha empresa de sementes, eu usaria sempre os dois testes, tá? O teste de tetrazole em laboratório, que vai te dar o índice de vigor, de viabilidade e o diagnóstico da sua qualidade, e eu faria, sem dúvida nenhuma, o teste de emergência de plântula em canteiro, porque ali você está simulando as condições reais, tá? Agora, se você fizer um estudo de correlação, de regressão entre os resultados do teste de canteiro e teste de tetrazole, você vai ter uma alta correlação. Agora, não quer dizer que os resultados têm que ser idênticos, né? Principalmente para a relação de vigor e emergência. O que você vai ter? Se o vigor no tetrazole sobe, a emergência também pode subir. Agora, o teste de emergência em canteiro, ele pode ser um teste para determinação de germinação em emergência, ou pode ser, se você utilizar a velocidade de germinação em emergência, um outro teste. Daí você vai especificamente determinar o vigor. Inclusive, isso é muito bem abordado no novo e no manual antigo da Abrates de vigor. Então, o que eu quero dizer é que tem alta correlação. Quando um sobe, o outro sobe. Agora, os valores de vigor não necessariamente têm que ser os mesmos. Por isso que você pode ter discrepâncias, como você está falando, tá bem? Certinho, professor França. Então, essa aí foi a última pergunta. Eu só queria ouvir a opinião do senhor sobre o assunto. Como o senhor disse na sua apresentação, sobre o que pode ser colocado no tratamento de semente, vemos que hoje em dia está cada vez maior a questão da utilização de tratamento. Mas, infelizmente, ainda temos muito tratamento on-farm. E os produtores colocam de tudo, né? Fungicida, inseticida, nematicida, micronutriente, fitorreguladores, grafite, tudo mais. E que eu falo também, porque você pode ter a semente de mais alta qualidade, mas ela não é um super-herói também. O senhor acha que tem essa relação de atingir a semente com tantos produtos assim, na questão de vigor, na questão da qualidade para o plantio? Essa é uma preocupação nossa, da Embrapa, e eu tenho certeza de todos os produtores de sementes, né? Quando o produtor capricha para fazer tua semente de qualidade e põe no mercado, a gente fica receoso, principalmente quando a gente fala em volume de cauda, né? A gente fez os primeiros estudos quando ainda se utilizava água como meio de tratamento de sementes. Hoje não, hoje você tem as caudas que são frutos de volumes de diversos produtos que já são
pré-fabricados para isso, né? Então, a gente já fala que tolera-se lotes de alta qualidade, toleram volume de cauda de até 1.100 ml por 100 quilos. Passou disso, você pode ter dano de embebição, porque daí você tem a combinação de N produtos, como você mesmo falou, e vários são líquidos, né? Fungicidas, normalmente você usa 2, um de contato, um sistêmico. Daí você pode usar inseticidas. Daí você tem micronutrientes. Daí você tem os enraizadores, você tem os polímeros, e aí vai. Então a gente fala, será que o caminhãozinho da semente vai aguentar tudo isso? Né? Então, se for para fazer, tome os cuidados específicos, usando uma máquina muito bem calibrada, nos volumes de cauda que não excedam a esses volumes que eu falei, de 600 ml a 1.100 ml por 100 quilos. Caso contrário, daí você ainda põe o inoculante líquido em cima, né? A semente não vai aguentar. Então, tome os cuidados, observando o volume de cauda, a qualidade da semente. Se a semente já for de qualidade duvidosa, de vigor médio, ela não vai tolerar esses tratamentos com volumes de caudas excessivos, né? Então, todo cuidado é pouco e deve ser tomado para preservar a qualidade da matéria-prima, a qualidade da semente que estamos utilizando. Não sei se eu respondi o que você queria, Vinícius. Com certeza. E o senhor acha que é viável, como a questão de muitos produtos na semente, é viável a volta da aplicação no suco de inoculantes e micronutrientes, enraizadores? Sem dúvida. A Embrapa tenta incentivar essa questão da utilização do Bradyrhizobium, do Azospirillum líquido por bicos, né, na operação de semeadura. Isso, inclusive, mostra, nós temos dados da Embrapa comprovando que isso dá uma ótima nodulação e não dá nenhum problema de que muita gente pode dizer que pode ter incompatibilidade de alguns produtos, como fungicidas, inseticidas, micronutrientes, na viabilidade do Bradyrhizobium e do Azospirillum. Então, essa é uma tecnologia que funciona e quem tiver à disposição o uso, a Embrapa, inclusive, estimula isso daí, que vai ter, sem dúvida nenhuma, uma melhor nodulação. Nossa. Muito obrigado, França. Muito obrigado pela sua apresentação. Agora eu vou passar a fala para a nossa coordenadora de marketing. Obrigado, Vinícius. O Giovanni, que sumiu, agradeço a ele também. E, Débora, muito obrigado também. E eu vi aqui, agora que eu comecei a responder, diversos comentários, parabenizações de diversos amigos e amigas. Agradeço a todos pelos comentários, agradeço a vocês do NECEM pela oportunidade de eu estar aqui. Eu estou vendo uma live meio comprida hoje, mas eu agradeço a vocês pela paciência, a todos que estão nos assistindo. Sim, nós agradecemos, doutor França. Acho que nós já esperávamos que seria um pouco mais longo por conta do assunto, e a gente sempre tenta responder o máximo de perguntas possível, mas infelizmente, né, ou felizmente, são muitas. Então, o França já deixou o e-mail disponível, pessoal, então aproveitem. Mandem e-mail para tirar as dúvidas, ou pode mandar para a gente também, que a gente encaminha para ele, tá bom? E aí, aproveitar que a gente está aqui com o Dr. França, eu quero anunciar junto com vocês a nossa próxima live, que será com a pesquisadora Estela, essa mesmo que está aparecendo na tela para vocês, que será o tema Inovações Tecnológicas em Sementes de Café.
A pesquisadora Estela, ela é da Embrapa Café e ela tem uma bagagem enorme sobre esse assunto. Não conheço outra pessoa com tamanha competência como ela nessa área. Então, é uma live imperdível mesmo, que será no dia 29 de julho. E aproveitando, quero agradecer a todos que ficaram aqui até o final, em especial agradecer a nossa leva de professores novos, né? Doutor França, que a gente teve uma mudança ali no nosso setor de sementes, muitos professores se aposentaram, e agora nós temos um time muito competente, que é o professor Everson, a professora Heloísa, que é a nossa tutora do NECEM, a professora Raquel, e continuamos com a professora Edila e a pesquisadora Estela. Então, gostaria muito de agradecer eles, que estão presentes nas nossas lives e dando apoio ao nosso projeto. E mais uma vez, muito obrigada mesmo, França, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco, né? E deixo a todos aí uma boa noite e espero vocês dia 29 de julho, não é isso? E eu que agradeço novamente, me coloco à disposição de todos, e também a relação da Embrapa com a UFLA sempre foi muito intensa, e tenho certeza, com todos que estão sendo incorporados mais recentemente à UFLA, que nós estamos sempre às ordens. E muito obrigado, Débora, Vinícius, Giovanni, ao NECEM pela oportunidade. Muito obrigado. Nós agradecemos. Doutor. Obrigada. Só um minuto, vamos agradecer o Giovanni. Giovanni, obrigada pela moderação. A gente depende da internet. Giovanni, infelizmente, teve um problema, mas a gente agradece a sua moderação, tá, Giovanni? Obrigada, pessoal. Até 9 de julho. Até mais. Muito obrigado.